Saudações a todos e obrigada pelo convite, né, da coordenação do evento, né, Café Consciência. Obrigada pelo convite. Eu sou Suzana de Aquino, sou enfermeira do trabalho e especialista em saúde do trabalhador no setor de saúde do trabalhador do Hospital da Restauração. Bom, me foi incumbido de falar um pouco sobre saúde mental dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. E aí eu resolvi historiar um pouco a questão da Covid. E a gente vai começar falando sobre a Covid-19, que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E tudo começou, né, a partir do dia 31 de dezembro de 2019. Na Organização Mundial de Saúde, né, ela fez um alerta que estava ocorrendo casos de pneumonia em Wuhan, que é uma cidade, né, um lugarejo lá na China. E aí foi identificado uma nova cepa do coronavírus. No dia 7 de janeiro de 2020, os chineses assim confirmaram a infestação pelo coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara surto do novo coronavírus. E esse surto, né, foi considerado como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a Covid-19 como uma pandemia. E em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde, né, aqui no Brasil, por meio de uma portaria 454, declarou o estado de transmissão comunitária em todo o território nacional. O coronavírus, ele tem alto índice de transmissibilidade, permanece ativo nas superfícies contaminadas, com a duração variável dependendo da temperatura e da umidade do ambiente, e sua transmissão acontece por via de gotículas de saliva que se encontram no espirro, na tosse, nas mãos das pessoas, né, contaminadas, e em superfícies contaminadas, superfícies próximas da onde, né, aquele cidadão que está suspeitamente contaminado, podendo contaminar cadeira, mesa, telefone, maçaneta. Então, qualquer superfície pode estar contaminada desde que tenha passado por ali alguma pessoa que estaria supostamente infectada. As medidas de engenharia estão entre espaços de triagens e acolhimentos. São espaços específicos, né, para que as pessoas que procurarem as unidades hospitalares, né, elas não se misturarem com outras pessoas que não estão supostamente contaminadas, né? E nessas áreas é importante sinalizar as áreas que são específicas de isolamento, né, para não ficar misturado com as outras pessoas. Adotar barreiras físicas como aquelas placas de acrílico que são colocadas nos serviços, né? As fitas zebradas que fazem separação de 1 metro ou mais de 1 metro entre as pessoas, né? Então, são barreiras físicas. A instalação de pias dispensadores de álcool, sabonete, papel toalha, né, para que estimule as pessoas a lavar as mãos, né? E também estimular a usar papel toalha, né? Porque as toalhas de tecidos, elas ficam molhadas e
são propícias, né, à proliferação desses vírus, né? As lixeiras também com tampas e pedal. Também, dentro das medidas de engenharia, a gente tem a distribuição de máscara, né, para pacientes e acompanhantes, justamente para evitar que as pessoas que estão, né, um exemplo, numa recepção, né, onde tem muita gente, não espirrem nem tussam, né, para que essas gotículas não venham a atingir, né, outras pessoas. E aí a gente entra nas medidas administrativas. Nas medidas administrativas, nós temos os informativos para pacientes e acompanhantes. Aqueles cartazes onde tem lavar as mãos, distanciamento, use máscara, se tossir ou espirrar, use o braço, né? Todas aquelas informações que nós encontramos em vários ambientes. Outra medida administrativa importante é o treinamento, né, das medidas de prevenção e controle. Treinar todo o pessoal, né, para eles ficarem ambientados com essa questão dessas medidas de prevenção e controle. Outra coisa importante é a substituição das reuniões e atendimentos presenciais, para evitar justamente aquela questão da aglomeração, né, e de muitas pessoas no ambiente. Então, essas reuniões e esses atendimentos foram substituídos por atendimentos virtuais, né? Tanto que o atendimento médico, né, foi aprovado, né, pelo Conselho de Medicina, o teleatendimento, né? Revisitar os processos de trabalho, como as rotinas, normas e rotinas, os POPs, né, para fazer uma atualização dessas normas e rotinas, um ajuste, né, que contemple a necessidade de se proteger, né, tanto os pacientes como os profissionais. Fornecer um local adequado para refeição, descanso e higienização desses trabalhadores, né? A retirada, a paramentação e a desparamentação, um local adequado para que se faça esse tipo de procedimento, né? Disponibilizar também para o trabalhador espaços de escuta, né? De apoio psicossocial, tanto para os trabalhadores como para a família. Dentro da medida administrativa, nós temos também a medida de biossegurança, né, que é garantir o acesso de quantidade e qualidade dos EPIs. Isso é muito importante, né? E ressaltando a sua importância e o seu uso racional. Ou seja, o uso racional por quê? Para que você não utilize o equipamento de forma errônea ou inadequada, pela questão existe já um déficit, né, de material nas unidades hospitalares. Então, é importante que aquele profissional, quando for usar o seu EPI, né, use com consciência, para que não venha a faltar para o outro colega. O treinamento do uso correto desse EPI, né, relacionando o seu uso com o grau de exposição, porque a utilização de um EPI numa recepção, numa enfermaria e numa UTI muda, né? Muda porque o grau de exposição dentro de uma UTI é bem maior, né? O profissional que está lá dentro de uma UTI, ele está bem mais exposto do que um profissional que está na recepção ou numa enfermaria.
E aí a gente vai falar sobre os fatores que impactam no psicossocial do trabalhador. A magnitude da pandemia, né? Ela é uma doença extremamente que causa pânico nas pessoas, né? Pelo seu grau de agressividade, né? É um vírus que se multiplica com uma velocidade muito grande e não dá tempo das pessoas se capacitarem, né? De uma forma segura, né? Então, essa questão dessa agressividade desse vírus causa um impacto muito grande na questão psicológica do trabalhador. A vulnerabilidade das pessoas frente à situação da pandemia, né? Então, é isso que eu estava falando da magnitude da pandemia. Deixa o profissional muito vulnerável, né? Ele se sente impotente diante das questões de implantar, né, o tratamento naquele paciente, né? Ele vê que não está dando resultado o que está sendo feito. Então, isso vai causando no profissional uma vulnerabilidade, um sentimento de impotência. O alto risco de contaminação, de adoecimento e morte, né? É o que eu falei, a velocidade com que esse vírus se multiplica, né? E que causa muito adoecimento e posteriormente, em alguns casos, morte. A restrição de direitos desses trabalhadores, as jornadas exaustivas, né? O profissional que se desgasta, que se desdobra e que não consegue avançar, né? Na sua jornada de trabalho, vai causando nele um cansaço físico, um cansaço emocional muito grande. E essas jornadas exaustivas, elas vão chegar a um momento que esse profissional ele vai chegar a ter uma dificuldade na questão da atenção e da concentração, né? Isso já está muito provado cientificamente, que quando o trabalhador ele está exausto, ele está chegando na exaustão, ele se torna uma pessoa mais desatenta, né? Mais propícia a errar, né? Ele tem uma concentração muito reduzida. A carência dos insumos, né? Como eu falei lá na questão dos EPIs, né? A falta de material para se trabalhar, né? A carência de medicamento, a carência de torpedo de oxigênio, a carência de EPIs, né? Material de proteção, tudo isso vai causando uma situação de estresse no ambiente de trabalho muito grande. E isso vai afetar lá na frente na questão mental do profissional. A precarização de vínculos é outro ponto também muito importante, porque pela quantidade de profissionais que lá no início, hoje nem tanto, mas lá no início, a quantidade de profissionais adoecidos e que chegaram a óbito também, né? Adoecidos pela doença, né? Chegaram a adoecer pela questão do corona, mas adoecer também pela questão mental, né? E aí fez com que as instituições, o governo, né, contratassem pessoas, mas com vínculos precários, né, sem nenhuma segurança ou com pouca segurança. Isso aí também faz com que o profissional fique meio inseguro,
né? E afeta na questão mental dele. Os baixos salários, salários atrasados, o desgaste físico, emocional, psíquico e, no final, tem a questão da agressividade da população, porque a população também está estressada, vendo seus entes queridos morrerem ou ficarem tempos a fios dentro de uma UTI, internados, sem você saber, sem você conseguir se comunicar, sem você conseguir saber como é que aquele seu ente está. Então, isso faz com que a população também se volte contra o profissional, né? E tenha aquele sentimento, né, de descarregar. E a primeira pessoa que ele encontra, um enfermeiro, um maqueiro, um técnico, ou até mesmo um médico, e descarrega em cima daquele profissional sem ele nem ter, né, a culpa. Mas a questão da agressividade da população também faz com que o profissional ele possa chegar a uma questão de estresse, né, um problema de saúde mental. E aí a gente chega no medo. O medo é um sentimento que paralisa, né? E aí temos o medo de adoecer e morrer, medo de adoecer nosso, profissional de saúde, de adoecer e morrer, deixar nossas famílias, deixar nossos filhos pequenos, né? Pai, mãe, esposa, marido, né? Ou de adoecer e poder contaminar família e amigos, colegas de trabalho, né, daquele momento, e você adoeceu, e o seu colega de repente estava com você, e aí ele está correndo risco de adoecer também. Então tem essa questão. Aí entra no medo de ser excluído, porque teve muito isso, né? Muitos profissionais, ao entrar num elevador, no seu prédio, né? Ou estar em um ambiente mais público, né? Um ambiente público, e ser excluído, né? As pessoas estigmatizarem, né, você por você ser um profissional da saúde, um profissional que está lá dentro do hospital e que de repente você ser taxado, né, de estar trazendo aquela doença para fora do hospital, né, para contaminar aquelas pessoas que estão fora, né, da comunidade hospitalar. Tenho medo também da impotência, né? Aquilo que eu falei, de estar, se sentir impotente em salvar, né, determinados pacientes que estavam nos seus cuidados. E o isolamento, né? O isolamento, o tédio e a solidão é outra coisa que também leva a você enfraquecer, né? A você ficar fragilizado e chegar a ter medo, né? Medo de ficar só, né? Medo de não ter ninguém para te apoiar ali, naquele momento que você tanto necessita de alguém, né? Ali perto para lhe dar uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, né? O isolamento, a solidão também levam medo. E aí a gente chega nos afastamentos, né? Afastamento por doença e afastamento por mortes, né? E esses afastamentos, né, vão chegar, né, na questão dos transtornos por ansiedade, nos distúrbios do sono e do apetite, numa situação mais grave, que é a depressão. Da depressão, a tentativa de suicídio, o luto patológico e a síndrome de burnout, que é a síndrome de burnout é aquele que você, quando chega de manhã, na hora de você acordar para ir trabalhar, aí você entra em pânico, começa a se sentir mal, né? Começa a ter falta de ar, taquicardia,
porque você já está pensando que você vai voltar para lá, para aquele lugar onde lhe causa muito sofrimento. E aí você não quer ir para aquele lugar, né? Que é o seu local de trabalho. Mas a situação que a gente está passando nesse momento faz com que o profissional de saúde ele não queira voltar para lá, quando ele já chega num ponto de exaustão, que é a questão do burnout, né? Ele, ele sente pânico de ir para ali e começa a sentir coisas que, na verdade, ele não tem, né? Mas ele está tão estressado, tão adoecido, com a carga tão pesada em cima dele, que ele chega a adoecer. E aí o governo, as instituições montaram algumas estratégias e ações para tentar, né, melhorar a situação de saúde mental e de saúde física também do profissional de saúde, redimensionando a força de trabalho, que foi o que eu tinha falado antes, a questão das contratações, né, dos vínculos delicados, né, precários, mas tinha que ser feito, né, porque nós estávamos perdendo muitos profissionais e as escalas ficando todas com faltas, né, do profissional, e chegando cada vez mais pessoas, mais doentes, mais leitos, e tinha que contratar mais gente. Então, redimensionar essa força de trabalho, revisitar os processos de trabalho, né? Atualizar a POP, atualizar normas e rotinas, qualificar para que elas fossem mais focadas na questão da exposição do Covid, do vírus. Importante identificar o grau de risco de exposição de cada ambiente de trabalho para que você possa atuar corretamente e que isso lhe dê um resultado positivo. Recomendar para que os gestores eles adotem medidas de proteção e promoção a esses trabalhadores, né? Da saúde física, emocional e psíquica, para que não venham ter mais profissionais adoecidos a cada dia que passa, cada luta diante dessa questão desse vírus, né? Então é importante que os gestores também se solidarizem com os profissionais, para que não venhamos a perder mais profissionais do que já perdemos. Estimular a busca, né, de auxílio profissional dos profissionais de saúde mental. Encaminhar para os serviços de práticas integrativas de saúde, complementares em saúde, os PICS, né? Estimular para que essas pessoas façam meditação, yoga, dança, usem a farmácia viva, ou seja, aquelas utilização de ervas para fazer um chazinho, para fazer um escaldapé, né? Dança, né? Música, aromaterapia, todas essas coisas reiki, são interessantes nesse momento para dar um apoio, dar um suporte na questão da saúde mental. Encaminhar também para os atendimentos psicológicos virtuais, que no caso das unidades do Estado, né, as unidades públicas, nós temos os NUAPSE e o UNIAPSE, que são serviços que cuidam nessa questão da saúde mental. Mas a gente pode encaminhar também para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o 188, o Atende em Casa, que atende toda a população, né, toda a comunidade, e tem o Acolhe SES, que também é só para o trabalhador do governo,
né, dos hospitais públicos, das unidades do governo. E aí a gente entra nas boas práticas para evitar o adoecimento mental em tempos de pandemia. Essas são interessantes porque são preventivas, né, para que evite que esse profissional chegue na situação, né, de adoecimento. Bom, um dos principais seriam você gerir as informações que chegam até você. Evitar aquelas notícias, né? Evitar estar ouvindo muito jornais, telejornais, que falam muito da doença, da morte, que está faltando isso, que está faltando aquilo, que os hospitais estão assim, estão assados. Então, evitar esse tipo de notícia é muito importante, né? As fake news, toda essa coisa. Manter sua rede socioafetiva ativa. É muito importante que você continue conversando através do celular, né, de Skype, chamada de vídeo com a sua família, com seus amigos, com pessoas que vão botar você para cima, né, que vão te estimular, que vão te trazer prazer e felicidade. É muito importante que você continue fazendo isso. Evitar o ócio, evitar a cabeça vazia, tá? Então, quando você estiver num momento que começar a pensar em besteira, né? Fazer qualquer atividade, sua atividade diária normal. Não deixar a cabeça ficar vazia para pensar em coisas não muito boas, né? Procurar ter uma boa noite de sono. Então, a higiene do sono, procurar tomar um banhozinho legal, um banhozinho morno, né? Ou fazer um escaldapé com sal grosso, uma aguinha morna, bota um cheirinho, uma cama bem confortável, né? Se você gosta de antes de dormir, fazer uma leitura, aí faz uma leitura, se não, faz uma oração, né? E um ambiente bem tranquilo para você ter uma boa noite de sono. Tem pessoas que também tomam um leitinho morno, né? Aí vai de cada um. Tente manter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação leve, que é muito importante. Procure fazer sempre o que te faz feliz. Se te faz feliz fazer uma corrida na beira-mar da praia, sentir o vento, o cheirinho do mar, dar um mergulho no mar. Se o que te faz feliz é dançar, né? Até ir para uma igreja, rezar, né? Então procurar sempre fazer o que te deixa feliz, o que te dá prazer. Tente manter uma atividade física, né? Se você é uma pessoa que tem isso como rotina, né? Procurar uma atividade física é muito importante, né? Que estimula os hormônios do prazer. Evitar a bebida alcoólica, cigarro e drogas, né? Porque esses três são coisas que te dão um prazer momentâneo, mas após isso te dá um down e você afunda. Quando passa aquele momento de prazer, você afunda. Então, é melhor você evitar bebida alcoólica, cigarros e droga. Evitar conversar com aquelas pessoas que só trazem notícia ruim. Então, ficar distante dessas pessoas. E estimular o espírito de solidariedade, porque quando a gente se dá para o outro, a gente sempre se sente com aquele prazer, né? Com aquela sensação boa de ter ajudado alguém. Bom, gente, esse é o meu recado, né? Eu agradeço a todos, né, pela atenção. E eu trouxe aqui uma mensagenzinha bem pequena, né? Às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber esperar e não perder a fé. A fé, seja ela
qual espiritualidade ou de qual religião for, tá? A sua fé naquela energia positiva, naquela energia maior, naquele ser, né, de luz. É muito importante você ter acreditar, né? Faz com que você acredite, faz com que você tenha aquela motivação de continuar lutando. E assim, cuide do seu interior, tanto quanto cuida do seu exterior, pois tudo é uma coisa só, tá? Tanto dentro de nós como fora. E assim, eu quando assisti um filmezinho de um peixinho, né? Eu não sei se era Procurando Nemo, mas tinha um peixinho que dizia: continue a nadar, continue a nadar. Então é aquela coisa, gente, é você ir em frente, ter fé, né? E força e fé são duas coisas fundamentais. Eu agradeço a todos, né? E um bom curso para vocês, uma boa palestra.